Olá pessoal, eu sou Francisco Souza, agora um pouquinho mais ajeitado. Eu tive que fazer isso porque o cabelo tá muito grande, aí eu tô parecendo meio uma almofadinha de vergonha. E eu tava cego, eu tive que comprar óculos, aí eu tô parecendo esse homem elegante. Isso vai refletir um pouco na minha fala daqui pra frente. Vou tentar falar o mais calmo possível, porque muitas vezes eu falo rápido demais e as pessoas não entendem o que eu quero passar. Olha, eu fiz um vídeo recente e esse vídeo era simplesmente sobre o RPG, falando simplesmente quais os motivos que o RPG está acabando. E houve bastante repercussão, porque muitas pessoas não querem aceitar que o RPG está numa situação meio, vamos dizer, diminuindo. E a impressão que a maioria das pessoas tem é que o RPG está aumentando, crescendo. É o direito delas poder pensar isso, mas as provas estão aí. O RPG é um nicho a poucos, não é todo mundo que gosta de jogar RPG, mas esse não é o caso deste vídeo agora. Vamos deixar esse problema para depois. É que eu vi alguns vídeos ou alguns comentários de algumas pessoas sobre quem é este homem para poder ficar falando sobre RPG desta maneira. Qual é o gabarito? Ele nunca fez um evento de RPG, nunca apareceu na mídia, não tem nem Facebook. Não tenho Facebook porque eu não gosto do Facebook. É um gosto meu e eu tenho o direito de não gostar das coisas. Facebook é um local onde todo mundo pensa que é inteligente, sábio e só fala besteira. Então, me desculpe se eu te ofendi. Essa é a ideia. E aí, eu decidi fazer um vídeo falando um pouco de mim. Mostrar realmente quem é o Francisco Souza que fica falando besteira no YouTube. Vou começar desde o início para poder compreender todo o processo, todo o desenvolvimento, por que eu tenho essa teima do mundo do RPG dessa maneira. Eu não quero me fazer de vítima, então vou falar pouco sobre o conceito da minha vida, como eu vivi, como eu passei a infância, coisa desse gênero. Basta dizer que eu era pobre, tão pobre que basicamente não tinha luz, água na minha casa, eu tinha que carregar baldes d'água todo santo dia, enchendo galões, com os vizinhos que me basicamente permitiam que eu buscasse água de lá. Então eu era de uma classe muito baixa, porque meu pai saiu de casa muito cedo, minha mãe teve que aprender a sobreviver muito rápido. Ela era uma dona de casa e de repente teve que aprender a sobreviver. E foi muito complicado. E ela sempre deixou que a gente estudasse e tudo mais e conseguisse desenvolver o nosso intelecto. Isso foi muito bom. Ela sofreu demais na vida para poder conseguir deixar a gente viver, poder estudar. Com isso, lógico que o mundo inteiro era melhor do que eu. Então eu tinha que ter paciência e não ter requisição. Mas o interessante é que mesmo não tendo condições financeiras, de certa forma tinha mais roupa do que um amigo meu que tinha condições financeiras. Porque o meu amigo tinha um conjunto de roupas, mas eu tinha muitas roupas que as pessoas me davam. Então eu tinha mais condições, era bem interessante isso na minha época. Então eu sempre tinha gravata, porque eu era da igreja, eu tinha gravata e tudo mais. Ótimo. Vamos continuar. Pense, a primeira vez que eu tive contato com um RPG na minha vida foi algo chamado Final Fantasy, a qual eu vi aquilo e disse que aquilo é a pior porcaria que foi criada na face da Terra. Um jogo que simplesmente era focado em enredo e que os combates não eram reais, eram futuros. Todo mundo sabe a história de Final Fantasy, não adianta eu contar aqui. E aquilo me deixou totalmente irritado, porque simplesmente o que eu queria era jogar jogos de ação. Era a época, eu era criança e eu queria isso. Então, com isso,
o único contato que eu tive era isso. E toda vez que eu via RPG, eu isolava, ignorava, porque era coisa de um jogo estúpido. Não tinha conhecimento que RPG era jogo, tinha também a versão de papel. Não tinha conhecimento, não sabia que existia. Até o momento que conheci um casal, e esse casal olhou, sabendo que eu gostava muito de desenhar e tudo mais, pegou e pediu para que eu desenhasse um mapa. E ao desenhar o mapa, eles viram a minha condição financeira, que eu precisava de dinheiro, e disse, ó, eu não sei se você vai querer esse emprego, mas existe uma mulher que está precisando muito de alguém que cuide do filho dela. Que era serviço de babá. Eu trabalhei de tudo na minha vida, pessoal. De tudo. Já vendi DVD pirata, criei DVDs pirata, fazia os DVD. Vendia jogos de PlayStation 2, já trabalhei em fábricas 5x1, eu já fiz de tudo na vida. Tudo não, né? E o mais importante, eu vendi salgadinho no trem. Então, eu não sou um riquinho, um fresquinho, né? Eu tenho um convívio de vida baixo, né? Até a classe que eu estou agora, que nem é alta assim, mas minha esposa é concursada e é professora, então eu tenho uma condição muito melhor comparada ao que eu tive antes. Continuando, né? Aí eu fui trabalhar como babá, essa mulher era uma diretora de uma escola conceituada e o garoto gostava muito de cuidar do garoto. E tinha um homem que tinha problemas e ele não conseguia nem sair da cama. Então eu também, de certa forma, cuidava dele. Aí, à noite, muitas vezes o garoto queria atenção e eu contava histórias para ele. Na maioria das vezes eu contava histórias de filmes, para que eles pudessem, né, entrosar. Eu contava filmes como De Volta para o Futuro, e ele reconhecia, mas ele ficava quietinho, escutando, porque ele gostava muito da minha narrativa. Eu não sei se foi por causa disso, mas a diretora que me contratou olhou para mim e disse, olha, eu tenho um conjunto de livros aqui que se chama RPG, que na verdade era Aventuras Solo. E se você quiser eu te empresto para você simplesmente poder ler sobre isso, que tem mais ou menos essa ideia. Eu não me lembro, faz muito tempo, de como realmente ela me apresentou os livros. Mas eu peguei e levei os livros um por um para casa. E fui lendo. Até eu roubei um. Eu fui meio delinquente. Eu peguei um dos livros e roubei para mim. E nesses livros tinha uma aventura que era baseada em 2D6. Tu escolhia as perícias. E se você tivesse as perícias, aí você jogava o dado e o resultado que desse nos dois dados, você ia para a página X e a página Y, assim como as aventuras solos normais eram feitas. E esse foi o primeiro contato com o RPG. Um amigo meu, ele era muito meu colega, a gente conversava muito, e eu tive um sonho com um dos meus colegas em uma aventura, que a nós éramos tipo os X-Men, uma coisa dessa maneira. Aí, quando esse sonho veio, eu contei pro meu amigo disse, por que você não faz o quadrinho? Aí eu, olhando assim, olhei de um lado, olhei do outro, aí disse, não, eu não tenho condição, né? Tem que comprar o caderno e tudo mais, e disse, ó, eu te dou o caderno e ainda te pago o dinheiro X. Aí eu peguei, tá bom. Aí eu comecei a fazer a revista de quadrinho, a primeira edição do Grupo Jaguar, com desenhos, eu fazia com a caneta esférica, e nos cadernos normais, quer dizer, que com riscas e tudo mais. Aí eu comecei a fazer o Grupo Jaguar, e todo mundo gostava, lia, ele emprestava para as outras pessoas, e infelizmente esse material foi todo perdido porque ele não tinha cuidado. O que fazer, né? Mas realmente era muito precário os desenhos. Mas eu tive a minha primeira experiência em fazer uma narrativa desse jeito. A idade eu não tenho lembrança se eu tinha 14, 13 anos por aí quando eu fazia isso. Não tenho.
Aí eu passei a ter ideias diferentes. Que tipo de ideia? Eu passei a pensar em criar uma revista de quadrinho que tivesse fins diferentes. Eu não sabia, não tinha muita noção do que era RPG. A noção que eu tinha era de aventura solo. Aí eu pensei em fazer um quadrinho de aventura solo. Então, simplesmente eu peguei os quadrinhos que eu tinha desenhado, e comecei a fazer a montagem, também inspirado em Resident Evil, né, porque tinha aquelas duas versões, a Claire e o Leon. Eu não sei se é esses nomes. Aí, simplesmente, eles seguiam duas histórias, as histórias se coincidiram. E eu criei em estilo Resident Evil, praticamente charingado. Tinha uns eventos muito parecidos. E eu criei uma revistinha dessa maneira, e as pessoas até gostaram e leram. Aí eu tive uma oportunidade de ir para a casa do meu pai, e chegando lá, eu conheci outras pessoas e esqueci qualquer tipo de arte desenhística neste meio. E lá tinha mais oportunidade, eu estava querendo até arrumar emprego lá, pois era bem diferente, né, comparado a onde eu vivia. Mas não consegui nem emprego lá, não consegui nada. Mas eu já tinha uma ideia de tentar ganhar dinheiro. Eu era apaixonado pelo banco imobiliário. E eu não tinha capacidade de fazer um jogo como o banco imobiliário. Mas eu tinha uma capacidade de criar algo parecido. Então eu criei um jogo chamado Pega Ladrão, que simplesmente era um jogo de tabuleiro, que os personagens se moviam, jogavam um D6 e se movia, e quando o personagem caía em cima da casa, ele pegava o dinheiro para ele. Aí tinha o outro jogador, que era o policial, que ia atrás desses bandidos. Era um jogo bem simples, mas com uma pegada bem board game, sem conhecer a ideia do board game ainda. Eu sei que é impossível você acreditar nisso. Você pode achar que eu estou inventando. Para mim, tanto faz. Só estou tentando te dizer. Eu sei a minha verdade. Então, basicamente, não importa. Só quero que você saiba, basicamente, que não é alguém do nada que está falando sobre RPG. Alguém que conheceu o RPG ontem e acha que já é o dono do mundo. Não, eu conheci o RPG, a ideia, o conceito do RPG muito cedo. E comecei a desenvolver sozinho o jogo. Aí com isso eu criava tablados mais pequenos, pequenininhos, que simbolizavam dentro dos locais. Então quando você caía com o bonequinho naquele local, você abria uma nova talha, veja o nome, e você podia andar nesse novo. É como se fosse um tabuleiro dentro de vários tabuleiros pequenos. Tanto é, eu ainda tento replicar esse jogo e, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho de board game agora, eu não consigo. Porque uma coisa é fazer um board game complexo e outra coisa é fazer um board game que as pessoas vão jogar e vão gostar. Né? Só porque ele é bonito e complexo significa que ele é vendável. Vamos voltar. Já estou fugindo um pouquinho. E eu criei isso e vendi o jogo para uma pessoa. E as pessoas gostaram e começaram a ver como é que eu tinha feito. Foi aí que veio a primeira influência do meu pai, que fez eu desistir dos board game para sempre. Que foi simplesmente, ele chegou para mim e olhou: Júnior, que legal. Que pena que isso daí provavelmente alguém já criou. Que você não deve ter criado nada diferente que não já tenha aí no mercado. Aí falando isso, e eu tinha meu pai como ídolo total, apesar de ter abandonado a minha mãe, então simplesmente eu abandonei os board game para sempre. Para sempre não, né? Um bom tempo. Depois de ver toda como minha madrasta tratava meus irmãos e tudo mais, eu decidi voltar para a casa da minha mãe. Aí voltei lá, continuei a minha vida e tudo mais. Aí veio praticamente o ensino médio, a qual eu continuei a criar minhas histórias de quadrinho. O meu amigo continuou patrocinando algumas histórias e a gente foi fazendo e foi vivendo. Aí vem a minha parte mais interpretativa. Eu não era uma pessoa muito apagada. Mas no segundo ano houve uma mudança. Os filmes estavam fazendo sucesso, principalmente o Máscara. Com aquelas mangugo de ficar mudando a cara.
ou coisa desse gênero. E eu tinha muita energia para fazer esse tipo de coisa. Tanto é que, em pouco tempo, eu já era considerado, chamado pela escola inteira de máscara. Comecei a interpretar personagens, a qual eu interpretava uma única pessoa. Não, interpretava vários personagens em um único texto. Então eu fazia vários personagens ao mesmo tempo andando e tive um apoio gigantesco da minha professora. Ela adorava, ela deixava espaços para eu poder fazer minhas interpretações e tudo mais. Então eu era dado como o palhaço da escola que interpretava e tudo mais. Tinha até cenas de que eu sempre penteei meu cabelo desse jeito. Agora que eu não tenho mais cabelo, eu não penteo mais. Né? Então, tinha vezes que ele ficava muito grande e parecia aqueles topetes do Ace Ventura. Então eu interpretava muito. E eu sempre penteei dessa maneira, então o cabelo já é doutrinado a ficar desse jeito. Então quando eu entrava na sala de aula, eu interpretava o Ace, aí quando eu saía, eu embaralhava meu cabelo todo, aí eu interpretava um louco, aí depois eu saía de novo, aí eu só botava a mão pra lá, pra cá, e o cabelo já se assentava. Aí as pessoas já começavam a ficar olhando, fala, o cabelo dele voltou, como é que foi isso? É uma brincadeira bem interessante que era feita. E com isso eu peguei o gosto por interpretar os personagens. Aí, vida passando, coisa vendo, tive que arrumar emprego, papapá, trabalhei numa fábrica. E isso foi, acho que foi no ano 2000, que eu não me engano, que eu fiz um curso de costureiro. Eu também costurei. E aí eu passei a trabalhar e com o tempo tive o meu primeiro problema, que foi uma convulsão no trabalho, me deram um remédio errado. Aí eu praticamente fiquei complicado de trabalhar. Me sentia mal eu vendo aquele ambiente, porque eu sou uma pessoa muito nervosa. Já dá para ver que eu sou meio estressado. Eu falo em cima do outro, que minhas palavras são bem complicadas. Tanto é que eu tenho esse problema alérgico, meu nariz está entupido agora e estou com dificuldade até de falar. Estou tendo que falar somente com a boca e o nariz. Peço compreensão, nesse caso eu ficar um pouco fônico. Então, eu peguei, beleza, já tinha a minha revista de quadrinho, que já tinha parado de fazer. Aí de vez em quando eu desenhava uma coisa ou outra, mas nada com sucesso e simplesmente voltei a trabalhar. Saí do emprego e aí vem cobrança da mãe, você tem que voltar, arrumar emprego, ali precisa de dinheiro, papapá, lá, o estresse. E um amigo meu, que era da igreja, e nós resolvemos, o amigo meu chegou para mim e disse, Júnior, eu conheci o RPG. Fala, o RPG, como assim? O RPG de papel, conheço o cara que joga. Até aí eu já tinha notado que o RPG de papel existia, o RPG de mesa, mas eu não jogava. Não sabia, não tinha conceito. Os conceitos que eu tinha era aventura solo. Aí ele pegou e disse, vamos lá conhecer o cara. Eu fui lá, conheci, foi o meu primeiro narrador. Gente fina, muito bem. Ele desenvolvia as campanhas de forma muito interessante, nunca contava o que acontecia, sempre deixava dúvidas. Ele anotava tudo num caderninho, aos mínimos detalhes. Estava narrando 3DT na época. E simplesmente foi sucesso. Nós adoramos, chamamos outras pessoas para jogar e virou uma febre gigantesca entre nossos amigos. E a gente começou a jogar RPG com a maior agilidade, com melhor vontade. Foi aí que eu joguei e criei o meu personagem, que é o Luiz Moriarty, que foi o meu primeiro mago vermelho, extremamente ignorante. Eu não escolhi para ele ser assim, já me deram o personagem feito e ele era assim. Eu adorava interpretar, então eu interpretei um personagem arrogante, que muitas vezes dava raiva ao narrador, né? E chegou o momento que simplesmente da narrativa, que nós queríamos narrar. Eu e meu amigo tínhamos muita vontade de narrar RPG. Porque eu tinha a minha história Jaguar. E a coisa que eu mais queria é transformar o Jaguar em uma coisa que exista. Então eu peguei e disse, olha, eu vou narrar Jaguar. E ele disse, eu vou narrar minha história aqui. Parece que ele começou com Zelda.
Era louco por videogame também. E a gente começou a narrar na casa dele. No primeiro dia deu uma porrada de pessoa, era tanta pessoa. Tinha minha mesa com 5, tinha uma mesa com outro cara com mais 5 e uma mesa com ele com 6 por aí. A casa dele ficou lotada. A mãe dele, quando chegou, ficou desesperada, olhando, não sabia o que estava acontecendo. Tinha muita. O quintal dela completo com gente andando do lado do outro jogando RPG. E eu não tinha uma semana que jogava RPG. Eu joguei uma vez, joguei outra e depois já inventei de narrar. Narrei ruim, porcamente, onde meus NPCs eram lendas lendárias, a qual simplesmente não podiam ser tocados. Se tocasse eles matavam todo mundo. Erro de narrador iniciante. Com isso, a gente começou a narrar e tudo mais, e começou a narrar em calçadas, que isso não é positivo, pois se você narrar em calçada, o que acontece? As pessoas passam no meio da rua, olham para você e dizem: o que esse povo está fazendo? E o RPG começou a se tornar um problema na minha região. Por quê? Nós frequentava a igreja tudo, e a gente passava mais tempo jogando RPG nas calçadas, porque praticamente tinha campanha todo dia, do que simplesmente narrando ou rezando para Deus. Não tenho nada contra Deus, eu amo Deus, Deus é demais. Aí o que acontece? Isso houve um problema gigantesco do conceito da igreja. A igreja que a gente frequentava lá, porque a gente não podia perder tanto tempo jogando RPG, que a gente tinha que perder tempo explorando a nossa salvação. Então nós decidimos, nós fomos convidados para entrevistas com o bispo da igreja, falando que a gente tinha que maneirar e tudo mais, mas nada maneirava. E houve um grande problema com o passar do tempo, que simplesmente eu estava jogando RPG, não achava nada de mal no RPG, e a igreja simplesmente deu ultimato para mim que eu deveria parar de jogar RPG, que RPG não é bom. E eu disse que era bom. RPG tem muito que aprender, simplesmente até na igreja, que poderia criar uma aventura explicando as sagas, e quanto mais ele fizesse o que era certo no conceito da religião, mais pontos de experiências ele ganhava. Então era visível que tinha como usar na igreja. Ele olhou para mim e disse: olha, vamos fazer o seguinte. Você planeja um RPG da igreja e traga para mim. E se for legal, a gente vê o que dá. Se não for legal, você simplesmente desiste disso para sempre. Aí eu peguei afinco. Eu peguei os livros, fiz anotação, coloquei caderno. Lembrando que eu não tinha material na época de RPG. A única coisa que eu tinha era 3DT. O clássico, pilha. Mas não. E eu já sentia que a habilidade já era esticada demais, que tinha que ter outras. Eu sempre colocava destreza e inteligência também, carisma, para poder agilizar. O único sistema que eu conhecia era 3DT. Conheci Daimon, mas Daimon não me agradou. Por quê? Porque se tratava de demônios. E demônios, anjos, e para mim isso era abominável. Tormenta foi me apresentado, também não gostei. Por quê? Tormenta lidava com deuses. E a minha religião não gostava. Aí até o narrador deu um jeito e narrou o RPG, mas de uma maneira de que não era deuses, era protetores, defensores, né, do elemento, assim, do local. Então isso facilitou um pouco e eu joguei um pouco de Tormenta, mas o Tormenta que eu estava jogando era em Daimon e eu não gostava muito de Daimon. Ficou nisso mesmo. Aí eu, com um projeto em mão, depois de ter estudado muito, levei para a igreja. A igreja, ao chegar lá, eu tentei falar com o bispo 3 ou 4 vezes. O bispo olhou para mim e disse: não dá para te entrevistar, não dá para te ver isso hoje, eu estou muito ocupado. Aí eu fiquei com raiva, peguei o projeto inteiro, entreguei para o vice-bispo, eu não me lembro direito, entreguei para ele e disse: aqui está o projeto. Ele leia e depois fale comigo. E daí eu
fugi da igreja completamente, não voltei mais. Cara, já é complicado você pegar um livro de RPG e tentar compreender quando você tem noção de RPG, imagine sem ter. Então creio que o bispo deve ter ficado totalmente, esse cara aí tá doido, coisa desse gênero. Isso daqui não tem lógica. Mas eu tinha criado um conceito interessante. É que cada vez que você fazia uma ação boa, sua índole boa ia aumentando e você ia poder fazer coisas mais positivas. Ia ganhando mais respaldo. E fazendo coisas mal, você ia perdendo respaldo. E tinha várias coisas, como drogas, problemas assim que foram desenvolvendo. Aí eu saí de vez da igreja, porque não achei que isso seria algum incômodo. E que achei que a igreja estava totalmente errada. Aí eu percebi que estava chegando num ponto muito pesado no RPG. A qual simplesmente o RPG era o meu círculo e minha vida. Eu jogava RPG quase todo dia. E não queria saber de outra coisa, não sei sobre o RPG. Eu narrava 3 vezes por semana. E até tive um relacionamento amoroso durante a narrativa que foi confundido com NPC como fosse eu. Houve até a parte do relacionamento que a mulher disse: qual é o problema eu gostar do NPC? Se o NPC é você que interpreta. Já começou errado o relacionamento, tanto é que não deu certo. Sem entrar em detalhes sobre isso, eu continuei narrando e, causa desse relacionamento que eu tive, a mulher se fez de vítima na situação e a mesa inteira achou que a coitada tinha que ser defendida, protegida, e eu que era o vilão da história. E eu praticamente fui tirado, deixado de lado no grupo. O grupo fez um círculo, uma panelinha, e eu não podia participar de eventos a qual ela estava junto. Então ficou um negócio meio complicado, meio pesado. Então ela decidiu isso. Ela disse que não participaria se eu não tivesse no grupo também. Então, se eu tivesse no grupo, não haveria, ela não estaria. E eles, sempre eu não vi esse problema de sexualidade já por causa disso, já que muitos RPGistas falam. Pelo menos na minha região, não houve esse problema. Porque, na verdade, quando havia uma mulher querendo jogar RPG, a gente idolatrava a mulher. Fazia de tudo para ela jogar. E, basicamente, foi isso. Um dia houve um evento de RPG criado pelo meu grande primeiro narrador, a qual simplesmente esse evento tinha vários narradores lá narrando, e foi exclusivo só para RPG. Não tinha mais nada, não tinha videogame, nada. Só RPG. E foi incrível. Foi muito bom esse evento. E teve até uma parte de vergonha alheia, pelo menos para mim. Que não foi, de certa vergonha, mas foi. Que simplesmente eu peguei um caderno de 100 páginas. Um caderno, um colecionador. Peguei um colecionador, aqueles de plástico transparente. E eu comecei a fazer meu próprio manual. Um manual falho, errado, cheio de contradições, poderes que não tinha lógica, que eu tinha que botar o custo do poder de 10, 15, porque era um poder que desequilibrava a mesa total. Mas eu era inexperiente na época e conhecia pouco sistema. Nesse momento eu já estava conhecendo outros, como GURPS e Storyteller, mas eu não conhecia ainda o D20. Aí, nesse evento, quando eu escrevia, eu levei, o meu narrador, ao ver isso, olhou e disse, o grande narrador, né? Olhou e disse: cara, tu fez isso tudo à mão? Eu completei as 100 páginas, eu anotei 100 e eu desenhava as vantagens e tudo mais. E ele pegou e disse: cara, que bom, né? Tu leva isso no evento? Aí eu, vou levar. Inocente, sem saber o que era. Aí ele fez uma oficina de narradores, a qual estava lá. Todo mundo reunido, conversando. E de repente ele pegou o livro. Ele: Júnior, me entrega aí o livro. Aí eu peguei. Bom, aí cheguei e entreguei o livro para ele. Ele pegou o colecionador. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ele desenhou, ele fez. Olha o mapa, ele desenhou o mapa inteiro. Eu olhei assim: meu Deus, o que é que eu faço? Onde é que eu me escondo?
Eu não esperava, eu não estava preparado para tal coisa. E ele falou para todo mundo, com narradores velhos, anciões, de 30 anos de narrativa, que seja, jogadores experientes, a qual simplesmente, quando nos via na mesa deles, então quer dizer que era complicado a situação. Era muita gente potente contra um novato. Aí ele simplesmente chegou. Isto que está faltando pra gente. Vocês têm que sentar na cadeira e escrever. Escreva o RPG de vocês, não deixe se desperdiçar, anote e tudo mais. Ele já fazia isso, né? Ele já tinha anotações dele, mas as anotações dele não mostrava pra ninguém. Aí aproveitou o meu e mostrou as minhas anotações. Feita com esferográfico, viu? Aí com isso eu fiquei meio envergonhado e fiquei no meu canto. E todo mundo, apareceu algumas pessoas para poder ver que livro era aquele, olhar. E chegou um PC-Mó. PC-Mó é aquele PC que se acha que é fodão. Já jogador há muito tempo, jogava com narrador e queria saber quem era este homem, overpower, que ele tinha falado. Ele chegou com um tom de arrogância gigantesco, olhando para mim dizendo: "E aí, tudo bem?" Aí eu tô, deixa eu ver aí sua obra de arte. Aí, bom, mostrei para ele e disse: "Deixa esse mapa aqui, é um mapazinho, né? É. Aí, ei! Canhão da Paz? Você tem um Canhão da Paz?" "É, eu tenho um Canhão da Paz", porque o canhão simboliza... Quando eu ia simplesmente falar, ele já interrompeu. "Ah, cara, que ideia mais estúpida tu teve aqui. Canhão da Paz? Canhão não é pra paz, canhão é pra guerra." Eu podia imaginar que era besteira mesmo. E foi embora. Nem deixou eu explicar que a ideia do Canhão da Paz era a ideia da bomba atômica. Desde que a bomba atômica surgiu, não existe mais guerra. A guerra que existia era uma guerra fria. Se a bomba atômica iniciar, tudo acaba. Então ele tinha um fundamento, um conceito, mas ele nem sequer quis escutar. Eu tenho experiência com gente babaca. Muita gente babaca. Sim, continuando. Já que eu estava isolado dos outros grupos, porque eu praticamente não podia jogar RPG, e os únicos que eu narrava eram 2 PCs meus, que eles continuaram firme, apesar de tudo. E o que houve? Eu me senti isolado. Isolado, preso. Eu fiquei até um pouco deprimido. Aí conheci um grupo muito bom de storyteller, né, que agora eles estão meio politizados, mas antes não eram tão politizados assim. A qual simplesmente era muito bom estar lá. Eles eram bem liberais, eles jogavam Vampiro à Máscara e tudo mais. Mas eu sempre me sentia mal jogando no grupo, porque eles jogavam sempre storyteller e é como entrar numa história pela metade. Já tem um enredo que eu não entendia e eu era bem zombado na área. Mas era o que eu tinha para eu poder frequentar. Eu era obrigado a frequentar esse grupo porque não tinha outro. E reconhecimento, basicamente, não havia nenhum. Não importava. Tanto é que eu não narrava para eles, porque eles odiavam minhas narrativas. Sempre minhas narrativas eram estúpidas, imbecis, e só duravam 1 ou 2 sessões. E pode até ser que era mesmo, porque eu focava muito nos meus NPCs, que é um erro narrativo, a qual meus NPCs faziam tudo e os PCs praticamente estavam lá somente para assistir a glória dos meus NPCs. Foi quando simplesmente meu curso de corte e costura foi feito numa associação. E eu era muito amigo do cara da associação. E ele me disse que conhecia uma mulher que jogava também RPG. E eu ignorei, tá bom. E eles jogam o quê? Eles jogam vampiro em 3DT. Aí já veio o meu preconceito, eu olhei disso. Sério, vampiro em 3DT? São um bando de idiotas que não sabem narrar RPG. Eu fui um desses imbecis que eu comento aqui. Eu não comento simplesmente porque eu me acho superior. Eu fui otário. Não pense que eu não sei do que eu estou falando. Eu sei. Não é só achismo, não. É experiência de vida.
e não pode ser modificada. Continuando, eu cheguei e disse que não dava certo. Pagou, foi embora. A outra vez eu encontrei esta mulher. E a mulher chegou e disse, olha, eu jogo RPG e tudo mais. Aí qualquer dia aparece lá, é uma associação ali. Associação Mundo Melhor. Daí, tá bom, qualquer dia eu apareço. Jogador de 3D. Ignorei total. Mas eu estava numa situação precária e complicada. O grupo que estava ali não me aceitava e o outro grupo estava complicado. Não podia jogar no outro grupo porque tinha essa pessoa e ia ficar inconveniente o local. Aí o que acontece? Com o passar do tempo eu decidi ir para lá. Depois de conhecer essa mulher melhor, porque ela me emprestou, eu acho que ela me emprestou um livro. Ela me emprestou um livro de Sidney Sheldon. E eu adorava Sidney Sheldon. Ainda gosto. Então eu peguei. Na verdade ela emprestou para o meu amigo emprestou para mim. Não cheguei a falar com ela direito. Aí de repente eu li o livro, li outros, estava inspirado demais. Eu trabalhava na recepção da associação, aí eu ficava lendo o livro enquanto recebia as pessoas. E usava muito a minha narrativa. Tinha gente que vinha com raiva. Não sei o quê, por que eu não ganhei? Por que eu não recebi? Por que fulano de tal entrou para fazer o curso e o outro não entra? Por favor. Teve uma seleção. Essa seleção, infelizmente, teve vários prós e negativos da organização. Eu não tenho como lhe dizer. Aí explicava outro e tudo. Achava bem divertido lidar com as pessoas usando os personagens que eu tinha na minha vida. Aí, continuando, eu resolvi conhecer este local. Eu fui e conheci o evento de a grande associação comunitária. Nessa associação estava lá mulher e mais outras pessoas que jogavam. E era muito, muito intenso. Foi muito bem recebido. Muito bem recebido. Ainda mais pela mulher ser uma professora. Então ela tinha já como lidar com as pessoas, conversar. A gente passava horas conversando sobre RPG, como o RPG deveria ser, e a visão era totalmente diferente do que realmente era para ser. Aí eu comecei a imigrar minha mesa para lá, meus 2 jogadores, e ela conversava, a gente jogava, e a gente fazia rodízios de narrativa nesse local. Eu até levei um membro da Vampiro para lá, mas o membro do Vampiro não se deu muito bem com a situação. Aí a gente criava sistemas e a gente narrava, e a gente tinha 4 sábados para poder narrar. E a gente interpretava os personagens e tudo mais, e a gente jogava a campanha daquele que estava interpretando. E aí a gente conheceu várias lendas dos RPGs de outras áreas, porque ficou tão bem reconhecida a associação que pessoas de outra área vinham para cá. E era sempre cheio de gente. Tinha 14, 15 pessoas jogando. Para vocês talvez era pouco, mas eram muitas pessoas de outras áreas, de outras cidades que vinham jogar RPG lá. E eu comecei a interpretar e a mulher, que já dá para dizer o nome dela, Francinete Coutinho, minha esposa atual, ela sempre me dava créditos. Eu não sei se ela já estava usando de malandragem para poder pegar o otário, mas tudo bem. E ela sempre me dava créditos, sempre deixava eu narrar. Tanto é que eu era o único narrador que tinha um dia fixo para poder narrar. Que foi quando eu narrei realmente a primeira campanha e realmente eu senti que os PCs gostaram realmente. Que foi a campanha da Alanis, de uma entidade que simplesmente estava treinando, inspirada em Cavaleiros do Zodíaco. Se quiser mais detalhes, eu estou fazendo uma playlist que fala sobre histórias de NPCs que eu criei ao decorrer da minha vida. E você vai poder ver lá. Aí, com isso, simplesmente a gente começou a fazer a narrativa e tudo mais, ficou interessante. E eu acabei me apaixonando pela narradora e tudo mais. E as pessoas que frequentavam os outros grupos começaram a frequentar lá. Aí eu me sentia praticamente um representante junto com a Francinete.
né? O meu mestre chegou lá, o mestre dos mestres chegou lá para poder também conversar com ela, aplaudiu a iniciativa dela, apoiava. Apesar de sentir que ele ficava meio assim, porque ninguém gosta dos outros fazendo, dando trabalho certo se você poderia estar fazendo, né? Aí, com isso, a gente começou a progredir e a gente teve que parar um pouco o RPG, porque a minha esposa acabou engravidando e a gente narrava mais constantemente, mas teve a gravidez, complicava um pouco e tudo. Aí teve problemas pessoais lá entre eu e a família, lógico, engravidei a filha dele. Aí chegamos até o momento em que a gente se casou e a gente teve um grande problema. Ela tinha uma condição financeira melhor e eu não, porque ela era professora e eu não era, eu era apenas um peão. Então, basicamente, eu foquei em cuidar do garoto e não Dmitry Levi, enquanto ela ia trabalhar. Foi uma situação complicada para a gente. Novamente, eu cheguei a um patamar complexo, porque ela demorava para receber o dinheiro dela. Um negócio bonito que eu gosto de contar, que bonito, mas meio triste, era que a gente fazia as narrativas lá em casa, num local cheio de moscas e tudo mais, era um local complicado pra caramba. E nessas narrativas que a gente fazia, a galera comprava pipoca. E essa pipoca era utilizada para ela tomar como café da manhã, porque a gente não tinha condição ou dinheiro para poder comprar as coisas. E a gente simplesmente foi lidando com isso e vivendo. É que a escola dela era gente muito boa, lá havia a situação dela que ela andava a pé de uma cidade para outra para poder trabalhar, porque ela não tinha nem o dinheiro da passagem. Então o pessoal vendo essa situação, deram um vale para ela, deram uma cesta básica. Foi um momento muito interessante na nossa vida. E a gente tinha praticamente perdido a associação, porque a gente não podia mais ficar lá. Eu tive que ficar cuidando do filho. O cara até queria que a gente continuasse cuidando da associação, mas a gente não podia. Então a gente começou a se levantar, a agir com vários problemas que aconteceu. Eu passei a vender DVD pirata e papapá, lá. E a gente foi. Eu montei uma lan house para mim, mas nunca faltou narrativa. Sempre, todo sábado era sagrado. Eu posso dizer simplesmente que a única mesa sobrevivente tanto tempo nessa região praticamente é a nossa mesa. Tanto é que com o passar do tempo, a gente vê as outras mesas esvaindo, acabando. Gente que jogava com a gente não joga mais. A mesa praticamente é nova. As pessoas que jogavam antes não jogam. E o interessante é que sempre eles podiam ir na nossa casa no dia de sábado. E teriam a plena certeza de que eles iriam narrar. Desde esses dias para cá, eu conheci o board game e me foquei plenamente nele. E comecei a achar que este ramo seria interessante. Já que eu já tinha conceitos antigos com Pega Ladrão, minha primeira criação, então eu podia abranger mais. Comecei a criar meus próprios jogos e tudo mais. Um deles até estava para ser aceito na Universidade Federal. Um grupo lá de board game estava interessado em mandar para frente, mas infelizmente eu não tinha condição de poder conduzir, porque era Fortaleza para Gereissati é longe. Então ficava complicado. E eu não pude sair porque eu ainda tinha que ficar em casa cuidando da criança, enquanto a NET realmente conseguia os tempos. Então a gente finalmente conseguiu se estabilizar e eu, nessa época, a única coisa que existia para mim era 3DT e Daimon. Qualquer outro sistema era simplesmente porcaria total. Ainda tinham meus preconceitos. Até que eu participei do primeiro evento de RPG. Primeiro o criador nos conheceu, aí veio até aqui, conheceu o nosso grupo, ficou feliz e nos convidou para o evento. E o evento
Primeiramente, ele nos conheceu em outro evento, mas entrar em detalhes vai só prolongar o negócio. Aí, o que aconteceu? Eu aprendi que existia um mundo novo. Um mundo que existia sistemas que, se não eram ruins, poderiam ser aproveitados em alguma outra narrativa. Então, ao observar isso, também observei que tinham muitas pessoas que estavam na sua mesa. Os eventos de RPG eram para sua mesa. E não aceitavam pessoas de outras mesas. Ao contrário da nossa mesa de RPG, que simplesmente aceitava as pessoas sem ao menos conhecer. Um perigo gigantesco de pessoas que poderiam ser mal intencionadas. Nós já fomos roubados e tudo mais, já houve vários problemas que nós sempre conseguimos resolver, graças a Deus. Agora selecionamos mais as pessoas que jogam conosco, para não haver mais esse problema. Mas o RPG, a gente começou a visualizar de uma maneira diferente. E que realmente nós éramos a mesa que aceitávamos tudo ao redor. E que as outras mesas não aceitavam pessoas. Eram totalmente fechadas. Ou por ideologia política, ou porque simplesmente não queriam narrar para a pessoa. Porque a pessoa não seguia o que ela queria ou coisa desse gênero. É o direito delas aceitar quem elas aceitem. Mas isso veio uma visão de que muitas pessoas não estavam conhecendo o RPG como deveria. Muitos jogadores chegavam para a gente, jogavam, olhavam e diziam: "Vala, isso é o RPG, não foi isso que nos mostrou." Então eu não falo isso só por falar. Eu falo isso porque eu vejo as coisas funcionarem desta maneira. E ao conversar com outras pessoas, depois que a gente criou o canal com o propósito de ensinar o RPG e mostrar como os RPG realmente funcionam. Júnior, existem canais que mostram como o RPG tal, papapá, lalala. Mas esses canais, eles mostram o conceito, a ideia, mas não mostram como jogar. Então as pessoas olham aquilo e desistem. Eu vejo que muitos jogadores deixaram de jogar como antes. Ou porque eles arrumaram emprego, trabalho, é normal. Eu tenho PCs aqui na mesa que eu já olho para eles e digo: olha, você vai estar jogando RPG aqui hoje. Mas assim que você arrumar um emprego, você vai deixar de jogar RPG. Eu sou tão focado no RPG comparado às outras pessoas, eu gosto tanto do hobby, que quando eu trabalhava 5 por 1, trabalhava 5 dias, folgava 1, 5 dias, folgava 1, eu tive sorte de coincidir com 2 pessoas que tinham o mesmo tempo de folga do que eu. Então o que acontece? E esses eram também narradores e jogadores. Então eu planejava a campanha no período enquanto eu estava trabalhando e eu simplesmente narrava no meu único dia de folga. Me diga quantas pessoas fazem isso? É raro ver pessoas que são tão determinadas ao RPG desta maneira. Se o RPG está morrendo, se eu digo isso, é com experiências em minha vida. Não é simplesmente estou dizendo que o RPG está morrendo, é para poder abrir a tua cabeça. Eu digo isso sempre. É para abrir a tua cabeça. Ele não vai morrer, eu tenho certeza disso. Mas ele vai diminuir. O RPG não é como antes. Como o anime não é como era antes. No início, a bala do anime era incrível. Todo mundo gostava de anime. Não é que eles deixaram de assistir anime. Eles encontraram outros tipos de hobby. E o anime agora continua, mas não tão forte. Tanto é que o Sana, o maior evento de RPG, ou o maior evento de anime que está aqui, teve que abranger para poder pegar mais pessoas. Ele faz de tudo um pouco. Virou praticamente um evento geek. Para poder pegar mais pessoas e tudo mais. Até fiquei um pouco triste com o Sana quando eu descobri que pessoas que... Foi aí que eu descobri que o Sana estava tomando um rumo mais de dinheiro. Foi quando eu descobri que amigos meus que simplesmente não gostam de anime estavam investindo recursos para poder entrar nesse ramo.
porque simplesmente está dando dinheiro. Então, isso é o interessante. As coisas vão mudando com o tempo. O RPG não vai necessariamente morrer, mas vai se tornar cada vez um nicho menor. Como o xadrez. Ah, o xadrez é incrível, maravilhoso. É, mas poucas pessoas jogam comparado ao que jogava antes. O mundo está mudando. O RPG vai se tornar outra coisa. A gente não sabe o que é. E as pessoas que ficam simplesmente chateadas comigo quando eu falo sobre isso, é porque simplesmente elas são do ramo. E se caso eu não tiver mais que lutar para poder trazer o RPG de volta aos seus momentos de glória, então por que eu estou fazendo esse canal? Por que eu estou ajudando a minha esposa? Por que eu estou perdendo meu tempo tentando ensinar para você detalhadamente como o sistema funciona? Por que eu estou tentando falar que tem RPGs que não são RPGs praticamente dito? E que na maioria das vezes que apresentam um RPG para você, esse RPG não é um sistema realmente jogável. Ele está lá só como pano de fundo. Eu me preocupo com o que estão vendendo. Se o que está vendendo realmente tem essência RPG ou tem uma essência política maldita para nos ferrar. Eu tenho medo do RPG ser utilizado em uma igreja. Apesar de eu ter criado, tenho medo. Porque se for criado vai alienar as pessoas. É uma mídia poderosa. Talvez seja melhor eu parar de falar que o RPG está morrendo e deixar ele morrer de vez. Porque pode ser uma arma perigosa, política. Imagine uma coisa, imagine você contar uma história, mas imagine eu poder, com o poder do narrador, forçar você a ter que seguir a minha história. Porque se não seguir a minha política, você não vai evoluir. Aí você passa a acreditar, talvez o mundo seja assim. É isso que a gente quer. Eu tenho muito cuidado com o material que eu vejo sendo colocado. Por isso eu sou praticamente temente ao mundo do RPG como ele está sendo colocado. Então, espero. Eu acho que é tudo. Né? Se tiver perguntas, você pode fazer. Espero que vocês tenham gostado até agora do vídeo. Me desculpe se eu alonguei, mas era necessário para explicar que não é porque eu estou em mídia, que eu estou na TV, que eu estou em tudo, eu não tenho um histórico em RPG. Eu conheço gente que narra RPG há muito tempo, mas que vê o RPG como um ganho. Existem pessoas que desistiram do RPG, mas voltaram para o RPG depois do financiamento coletivo, o que é uma forma de sugar mais dinheiro ainda. E se precisa de um financiamento coletivo, será que o RPG não está em perigo? Se as grandes empresas que já ganhavam dinheiro com isso tá tendo que fazer isso, será que isso não é algo temeroso? Um livro normal custa 30 e poucos reais. Trilogia Senhor dos Anéis, eu vi ali no livro para poder falar contigo, custa 130 reais. O livro do Tormenta é 150, 160, um livro apenas. O livro vem com a trilogia, com tudo, mas, por favor, a quantidade de papel é menor utilizada. Então, quer dizer, o nicho é tão pequeno que eu tenho que deixar o preço alto para valer a pena. É a mesma ideia dos board games. Os board games são... Você tem poucas pessoas que podem realmente comprar, porque o board game é 500 e poucos reais. E aqueles baratos são 70 reais, que tem 50 cartas. Os board games que pode dizer baratos são os populares, que é o Uno. Por quê? Porque é popular. Tudo que é popular é mais barato. O celular não é tão barato assim. Eu entendo que o celular não é barato, mas existe uma tecnologia cara nela. O videogame não é tão barato assim. O videogame ainda é vendido barato, porque eles vendem com perca. Se você pegar um videogame e conseguisse converter ele para PC, ele sairia um computador popular. Porque a tecnologia dele é muito cara. Mas eles subsidiam, eles levam um pouco o prejuízo para poder ganhar com as empresas que fazem jogo para ele, licenciamento.
Você paga X dinheiro e você pode criar no meu mundinho, onde você vai poder vender sozinho. Imagine só, eu sou uma produtora de jogo de RPG online e eu ser a única no Xbox. Se você tem um Xbox, o único jogo que você pode jogar é esse, em alta qualidade. É basicamente você paga pela exclusividade. Então, obrigado por ter assistido até agora e até a próxima.